Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus. Estamos no culto Bom Dia Espírito Santo. E essa presença, nós acordarmos, logo adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. Estamos aqui nessa casa espiritual. Você já cumprimentou o irmão que está do teu lado, atrás? Dá um alôzinho aí, aperta a mão desse irmão. Deus abençoe. É muito bom estarmos aqui, né, nessa casa santa. Deus abençoe. Graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus. Deus continue abençoando os ministérios dessa casa, pastores. Muito bom. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 15. Você achou? Amém? Graças a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Você pode se assentar. A gente vê que Jesus usa uma metáfora que era comum de todas as pessoas para o entendimento do reino, do evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele não pode permanecer em nós se nós não estivermos nele. Estar em Cristo, estar no evangelho, é permanecer crendo, permanecer na obediência, permanecer no amor, permanecer no temor, na observância, na prática. Mas Jesus, ele não consegue ver seu discípulo ser dissociado da sua vida, daquilo que ele compartilhou, que são as suas palavras. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não estiver nele, se não estiver inerente à sua verdade, à sua obra, à sua grande realização de salvação. Porque a salvação, ela não termina quando você o recebe como Salvador. A salvação dá fruto. A salvação tem qualidades ainda maiores de te salvar como indivíduo, como pessoa perdida, como pessoa fora do reino. Porque a salvação, ela tem projeto, ela tem ramificações que vêm do trono de Deus, porque está nele, para a glória dele. E Jesus fala justamente disso, para testificar quem, na verdade, era verdadeiramente seu discípulo. Porque o discípulo que é discípulo, ele está ligado ao reino, ele está constantemente sendo banhado por essas águas cristalinas, que são as vertentes da palavra de Deus, que o recobre, que o domina, que a sua razão passa a não ser mais aquela força predominante, mas sim a vontade de Deus. Como a vontade de Deus se estabelece em nós? Pela sua palavra, pela sua vontade, pelo seu querer. Então, Jesus faz essa condição para que o verdadeiro discípulo possa ser reconhecido. Ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, então, aí sim, nós estaremos juntos. Você vai me pedir e eu vou realizar.
porque não tem uma distonia, não tem uma coisa que possa estar fora de uma sincronia, né? Está tudo dentro da razão, através daquilo que foi realizado na pessoa de Jesus Cristo. E ele mesmo diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então a gente vê que a vida cristã é uma vida frutífera. É uma vida que produz. É uma vida que é reconhecida pelos seus frutos. Nós produzimos frutos porque estamos ligados à videira verdadeira. A vida não consegue chegar à ponta do galho, da vara, se não for alimentada pela seiva, que vem através das raízes, passa pelo tronco e chega ao seu destino, a sua engenharia e obra da mão poderosa de Deus, que é o fruto na ponta final. E ele mesmo fala: olha, se a vara não estiver ligada na videira, ela não pode dar fruto, não pode ter alguma coisa, porque essa vara está longe do propósito e da engenharia espiritual divinal. A sua videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto. E realmente, qualquer vara, qualquer ramo de qualquer árvore que você vê que estiver quebrada ou estiver doente, que estiver com alguma praga, ela não consegue dar fruto porque ela está doente, ela está fraca, ela não tem vida. A gente vai vendo que aquela parte que foi quebrada vai ficando cada vez mais escura e daqui a pouquinho é cortada e jogada fora. E Jesus estava justamente desenhando essa metáfora em relação à nossa vida como discípulos, como seguidores, como alunos, como pessoas que queremos frutificar o reino, frutificar aquilo que ele semeou. O que ele semeou? Semeou em nós a salvação, semeou em nós a graça, o poder. Então, essa vida começa a ser passada, perpassada para nós e para outros, e vão seguindo o caminho, o rumo da salvação, é o próprio fruto da salvação. Nós vivemos num tempo onde a salvação ela é pregada numa visão extremamente egoísta, particular. Ela fica muito na visão unicista. Ah, estou salvo, pronto. Não, meu irmão, você foi salvo para dar fruto da tua salvação. Porque você está nele, para a glória dele, para dar fruto. E não tem outra razão da vara estar ligada à árvore, senão que não seja para produzir fruto. E o próprio Cristo fala que nisto é glorificado meu Pai. Então a salvação, ela produz fruto porque os frutos vêm da eternidade. Você já parou para pensar nisso? Porque qualquer outra coisa aqui, qualquer segmento profissional ou qualquer linha filosófica que alguém consiga seguir e alcançar, o máximo que ela vai alcançar são os méritos dessa vida aqui, ó, de alcançar bens, fama, título, reconhecimento de papel, tudo que possa conhecer em nível de capacitação, vai ficar tudo nesse nível humano. Agora fala do fruto da salvação. O fruto da salvação, meu amigo, passa os interesses dessa vida, ultrapassa os desejos e os sonhos mais ambiciosos, mais portentosos que essa vida possa dar. E a gente vê como os pais, como pessoas, conselheiros, professores orientam, estão certos. Não tem nada de errado nisso. Só que quem está em Cristo começa a produzir fruto, e o fruto da eternidade. É o fruto que essa vida aqui comum não pode dar. Não tem como dar, porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. A Bíblia fala de 3 mundos, né? Esse mundo é o mundo sistema. A vontade que as pessoas estão fazendo é a vontade da carne, a vontade do eu. Então Jesus fala, olha, nisto é glorificado meu Pai. Não só porque você foi salvo, porque aí seria egoísmo, seria uma ideia puramente egocêntrica. Eu estou salvo, eu estou bem. Não, mas a salvação, ela não é egoísta. Ela tem a visão de compartilhar o seu fruto da eternidade. O verso 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, 2 pontos, que deis muito fruto.
Não é que deis fruto, não. Que deis muito fruto. E assim, o que diz, irmãos? Sereis meus discípulos. Essa questão de discípulo no mundo filosófico era muito comum. E não é de se espantar que o Evangelho tenha justamente essa chancela para o ensinamento e o crescimento de uma pessoa que quisesse dar continuidade a essa visão. Então era um continuismo de ensinamentos. Então todo discípulo é aquele que quer dar continuidade a algo que realmente o impactou, sancionou nele uma coisa que é maravilhosa. Então você ser discípulo é você dar continuidade de uma razão fundamental que mudou a sua visão, seu comportamento, que hoje chama resignificância. É algo que muda o seu estado e começa a transformar a sua visão, o seu comportamento. Jesus falou, olha, agora meu Pai é glorificado em vocês, porque a salvação está em vocês, para que vocês possam dar muito fruto. E aí sim, vocês serão meus discípulos, vocês serão os meus seguidores. A proposta do Evangelho é muito mais do que a gente se ater a uma satisfação egocêntrica, porque isso vira religiosidade. Quando você não se importa com isso que impactou, que mudou, que transformou, que norteou a sua vida, a sua mente, isso passa a ser então um modelo de vida para ser passado aos outros. E Jesus fala, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos quando vocês fizerem o que eu vos mando. Essa é a razão de sermos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a nossa vontade, ela se encontra, é eclodida, né? Há uma implosão dentro do plano de Deus, porque o que implode não explode, o que implode transforma, é dentro, é na consciência. E Jesus falou, olha, agora vocês vão ser meus discípulos, porque vocês fazem aquilo que eu vos mando, a minha vontade, porque essa é a razão do reino estar se perpetuando. Como o reino pode se perpetuar? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, alegria, paz no Espírito Santo. O que as pessoas podem promover aqui nessa vida, quando o próprio apóstolo Paulo fala de um reino que é bebida, comida, coisas o quê? Coisas efêmeras, coisas passageiras. As pessoas podem ter satisfação nisso? Claro que pode, mas isso não passa de um campo humano, limitado, com a visão humanista. Mas quando você começa a pensar no reino de Deus, você não pode ficar pensando nesse plano humanista. A sua mente transcende, porque o discípulo de Jesus, ele pensa na eternidade. Às vezes, eu vejo pessoas gemendo, pessoas sofrendo, pessoas por algum motivo, por alguma razão, ou às vezes sem motivo, sem razão, elas precisam de ajuda. A alma está ali solícita, a vida sendo ressequida, empalecida, a alma está gemendo, e muitas vezes você está em casa, louvando, adorando a Deus, mas não consegue ouvir uma voz solícita, miseravelmente debaixo do tacão do pecado, do diabo, dos horrores, ou talvez dos efeitos daquilo que no passado semeou, não importa. E isso não te constrange, isso não te comove, isso não move a sua sensibilidade. Você não é capaz de sentir um desejo de tentar diminuir o sofrimento. Irmãos, todos nós somos discípulos de Jesus. Não há exceção. Não pense que discípulo de Jesus é aquele que tem cargo na igreja, aquele que tem apelido, diácono, obreiro, intercessor, pastor. Isso é apelido humano. Nós somos todos discípulos de Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Somos discípulos. Nós não podemos jamais nos converter a esse plano que exonera a pessoa, que destitui a pessoa. Isso é necessário, mas isso não
te desqualifica no chamado da salvação. O que você está fazendo como discípulo de Jesus? O que você tem feito como discípulo de Jesus? Se nós estamos nele, a vida dele está em nós todos os dias. E se a vara está na videira, a videira está na vara, produz muito fruto. E qual tem sido o fruto da sua vida? Olha, nós estamos passando por uma transição muito ruim. Essa transição onde o mundo sofre por não se colocar no lugar do outro. A verdade é que nós nos tornamos egocêntricos, miseravelmente no mundo espiritual, mas não produzimos fruto. Somos egocêntricos no mundo espiritual, porque não conseguimos dar o fruto da eternidade, da salvação. Vocês já viram e já perceberam que algumas pessoas só vêm para a igreja quando tem algum compromisso? Se for cantar, se for pregar, se estiver na escala, se estiver com o nome na portaria, se estiver isso aqui, hoje não é meu dia. Quer dizer, o fruto da salvação é a própria salvação, o louvor, a adoração, o compromisso, são todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Aí começamos a entender que a lei de Deus acaba a ser subserviente às razões de organização. A organização não está acima do princípio existencial da igreja. A igreja não é a organização. A igreja é um organismo vivo. Diga comigo, a igreja é um organismo vivo, porque está ligada no Deus vivo. Você pode aplaudir o Senhor? Não para de ter vida e dar a própria vida através dos seus frutos. Como é que eu dou a minha vida? Quando eu começo a dar fruto dessa razão aonde eu estou permanecido, aonde eu sou incluído, aonde eu sou aceito. Jesus mesmo fala que nós fomos enxertados, né? E hoje se faz muito isso no ramo da agricultura. Meu irmão gosta de fazer isso, né? De pegar um galho de uma outra árvore frutífera e colocar na outra e sai um fruto ali, e às vezes sai diferente. Mas por que está saindo fruto? Porque está ligado na árvore. Qual é o seu fruto? É fruto de salvação? É fruto de vida eterna, de louvor, de adoração? É fruto que produz toda hora? Aí, irmãos, eu quero encerrar, porque a gente vê esse mundo aí perdido nessa transformação e a gente não consegue entender. As pessoas estão fora da videira verdadeira. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Toda vara que estiver em mim e eu nele, essa dá muito fruto. E tem um versículo que é muito usado às vezes na escolinha das crianças. No meu tempo, a gente lia muito esse versículo de João. Jesus fala a respeito dessa permanência nele, mas tem um motivo. O verso de número 15 e 16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não, perdão, irmãos. E já vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Verso 16, e não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, o que diz, irmãos? E o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. E o verso de número 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Porque a vara, ela não pode dar fruto por designação própria. Ela segue uma linha de um DNA que foi passado através da seiva, da vida daquela árvore. Então, ela está seguindo. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E essa é a razão do Evangelho. O Evangelho é amor. O Evangelho tem base sólida. O Evangelho não está formado em vãs filosofia, em razão que venha simplesmente reconhecer e destituir pessoas que não fazem conforme alcançam. Não foi nós que escolhemos ele. A razão da salvação
É porque ele se decidiu, primeiro, antes, em nos amar. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. A salvação foi muito antes do pecado. A salvação já existia no plano de Deus. E ela foi dada a nós, irmãos. Ele nos amou primeiro. O fruto da salvação é a própria salvação. O que a salvação te faz? O que a salvação fez na tua vida? A salvação te transformou, te deu alegria, te deu razão, te deu percepção de você ir além desse mundo horizontal, mas olhar para o vertical, para a eternidade, reconhecer valores que transcendem esses valores mesquinhos, esses valores aí que a pessoa pode ser roubada, que pode terminar em nada, valores eternos. Então, essa é a razão da salvação, para te tirar desse patamar egoísta, tentando querer ser o que é o mais justo, né? Às vezes queremos nos justificar da nossa medíocre espiritualidade, porque, tá vendo aqui, eu estou indo para a igreja, aquele ali está no botequim, aquele está bebendo, aquele está fumando, aquele está drogado. Gente, isso é uma ação fútil. Ele nos amou primeiro. Nós devemos amar as pessoas com o amor que ele nos deu. Não tem razão de nós ficarmos julgando ninguém. A igreja, nem pastor, nem ninguém tem autoridade bíblica, teológica para julgar ninguém. Não existe isso. Nós estamos no patamar porque nós fomos chamados pelo seu amor. Aqueles que estão lá perdidos também foram chamados, mas ainda são varas fora da videira. Mas a qualquer momento serão enxertadas. Se aproximarão. Não dá fruto agora, mas o Espírito do Senhor está trabalhando, amém, irmãos? Tem vidas que estão aí perdidas mesmo. São varas fora da videira. São ramos que foram quebrados, mas daqui a pouquinho serão enxertados. E o eterno Deus Todo-Poderoso vai dizer para eles que estão assim, olha, agora vocês vão dar fruto, o fruto da salvação, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Não julgue ninguém, não. Julgue ninguém, não. Procure o evangelho do amor, o evangelho da compreensão, do acolhimento. Procure o evangelho da empatia. O evangelho que não tente dar razão para as coisas dessa vida, dessa ordem, mas procure o evangelho da misericórdia, do perdão, do amor, da reconciliação, do abraço, das lágrimas, o evangelho que estende as mãos, o evangelho que diminui as pessoas de suas vidas separadas. Às vezes tem pai e mãe separados, tem irmãos separados, tem pessoas separadas. Meu irmão, o evangelho é justamente para trabalhar nesse hiato aí, nesse buraco aí, ó. O evangelho é para trabalhar, acabou. Agora não existe mais separação entre judeus nem gentios. Todos foram conquistados pelo amor de Deus. O que estava como parede da separação, a Bíblia fala lá em Colossenses, Ele derrubou a parede da separação. Amém? Acabou, irmãos. Nós somos um corpo, um só rebanho, um só Senhor, um só batismo, um só pastor. Deus te abençoe. Põe amor no seu coração. Pare de ficar procurando razão de não estar fazendo a obra de Deus, porque você não tem razão. Ah, pastor, não tem razão, porque se você estiver na videira, você dá fruto. Ninguém pode deixar de dar fruto. Meu irmão, não importa o sofrimento, os problemas, as lutas. Nós queremos pegar essas coisas e encontrar nisso fundamento para dimensionar o motivo de não estarmos fazendo nada. Diz a verdade, diz que você não quer, diz que você está desanimado. Não bota a culpa em ninguém, não bota a culpa em ninguém, não bota a culpa na igreja, não bota a culpa em Deus. Pare com isso, ninguém está te perseguindo. Ninguém está te perseguindo. Você é o seu próprio embaraço. Quando você começar a olhar para o evangelho, que é vida na vida de qualquer pessoa, você vai ver que o culto não começa fora da vida. Não existe culto, igreja, preste atenção, não existe culto fora da vida. O culto não começa aqui quando hoje a Cécia deu abertura. Hoje nós simplesmente nos reunimos, mas o culto começou desde a hora que você acordou, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. O culto não começa fora da vida. O culto se estende na comunhão, na adoração,
junto com os irmãos. Mas o culto está quando você acorda, quando você dorme, o que você pensa. Você é o tabernáculo do Deus vivo. Deus te abençoe. Dê muitos frutos. Dê fruto da salvação. Feche seus olhos enquanto os irmãos vão preparando ali os envelopes para a oferta, dízimo. Eu quero orar com você. O Ministério de Louvor pode chegar aqui também. Nós queremos orar por nós, irmãos, porque ninguém está fora dessa palavra. Senhor Deus e Pai, eu te peço, nessa manhã, a liberação do teu poder, porque nós estamos em ti, Senhor, e a tua palavra está em nós. Pai, abençoa todos que aqui chegaram. Abençoe, Senhor Deus, as famílias. Pai, que essa palavra possa produzir muitos frutos. Fruto, Senhor Deus, na família. Fruto na casa do vizinho. Fruto, Senhor Deus, de trabalho de evangelização. O fruto, Senhor Deus, sendo semeados, espalhados, através do amor. Através, Senhor Deus, da reconciliação, do perdão. Espírito Santo, abençoa cada vida, cada família aqui nessa igreja. Cada pastor, cada obreiro. E possamos entender, Senhor Deus, que o nosso compromisso está acima dos compromissos que temos pela organização chamada igreja. Nós somos um organismo vivo, Senhor. A igreja, ela está em ti. E ela está em ti para produzir fruto. Nós fomos salvos para dar fruto dessa salvação, meu Pai. Abençoa, prospera espiritualmente. Eu peço a prosperidade espiritual na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?